Henker que vive duas vezes. Capítulo 636. Tempo, 8. A espada em que Yon-Woo dominou estava em um nível completamente diferente das inúmeras habilidades e poderes que existiam dentro da torre. O sistema da torre reconheceu cada jogador que entrou como dado. Sempre que esse dado alcançasse algo, ele receberia um prêmio proporcional e suas estatísticas seriam ajustadas. Este processo influenciou fortemente o crescimento do jogador e tornou-o mais dependente do sistema da torre. Isso significava que quanto mais próximo um jogador estivesse da transcendência, mais ele ficaria exposto à sua dependência do sistema da torre. Yon-Woo queria acabar com essa relação de dependência. No entanto, seu mestre, o Rei Marcial, nunca escapou completamente da influência do sistema durante sua vida e, no final, o Rei Marcial não conseguiu superar Alforone. Superar essa dependência não foi tão fácil quanto parecia e Yon-Woo optou por uma abordagem diferente. Ele começaria tudo do zero. O Rei Marcial alcançou um nível de poder semelhante ao nível Imperador através da exuviação e transcendência e ainda assim não conseguiu superar o sistema. Isso implicava que era impossível aos jogadores tornarem-se independentes do sistema através dos meios tradicionais. Yon-Woo teve que criar um método diferente que implicasse um afastamento completo do sistema. Ou seja, os dados gravados na nuvem do sistema seriam apagados e nasceria um ser completamente novo. Yon-Woo corajosamente desmantelou e se desfez de tudo o que havia conquistado. Suas habilidades, poderes, divindade, lendas, bem como seu próprio ego. A personalidade fria e calculista de Yon-Woo, que o fez ver a própria vida como uma ferramenta para atingir um propósito, fez com que ele escolhesse esse caminho drástico. É claro que simplesmente desmantelar as suas conquistas e a sua identidade sem um plano para se restabelecer não teria sentido. Assim, Yon-Woo controlou sua consciência e fez questão de deixar sua vontade intacta. Embora tenha assumido um grande risco, Yon-Woo teve sucesso e, uma vez alcançado a alma Yin, Yon-Woo conseguiu romper completamente com o sistema. Contudo, havia uma advertência. Se o sistema da torre não reconhece os dados de alguém, rejeita ativamente os dados não reconhecidos. Como o sistema funcionava de acordo com certas regras, os seres que não se enquadravam nas categorias do sistema tinham duas opções: subordinação forçada ao sistema ou remoção. Quando ele alcançou a alma Yin, Yon-Woo também enfrentou a remoção ao mesmo tempo. O sistema viu-o como uma irregularidade e privou-o de todas as qualificações e autoridade para permanecer dentro do sistema. Se ele fosse expulso à força da torre, Yon-Woo não teria chance de superar Alforone. Mesmo que encontrasse uma maneira de voltar para a torre, Yon-Woo não seria capaz de subir os andares. Então sua situação não mudaria. Yon-Woo teve que mudar sua abordagem mais uma vez. Mesmo que eu esteja livre das restrições do sistema, preciso manter um pé dentro do sistema. Meus dados não devem ser completamente apagados. Yon-Woo recebeu uma pista de Laplace, um rei do mar demoníaco, que se qualificou como jogador. O mar demoníaco originou-se de um deus do outro mundo, por isso possuía uma propriedade que o sistema da torre não permitiria. O Crawling Chaos tentou expandir sua influência dentro da torre, mas no final, Yon-Woo conseguiu bloquear todos os esforços do Crawling Chaos. No entanto, Laplace usou uma abordagem idiosincrática para superar a restrição, então Yon-Woo simplesmente copiou o que Laplace tinha feito. Devo manter a minha qualificação como jogador, mas libertar-me das limitações do sistema sempre que necessário. Preciso ser um ser que possa utilizar qualquer uma das identidades. Aviso: os poderes atualmente utilizados são baseados em dados não registrados no sistema. Se o usuário utilizar um bug, o usuário poderá ser penalizado. Aviso: os poderes que o usuário usa atualmente são baseados em um modelo fundamental que não é reconhecido ou permitido. É regra que as irregularidades sejam excluídas do sistema. O usuário está sendo avisado para parar imediatamente de utilizar esses poderes. Aviso: o usuário. O sistema designou o usuário como um bug e tenta removê-lo. Um patch foi ativado. Foi confirmado que o usuário é um jogador. O patch parou. O sistema designou o usuário como um bug. O patch falhou. O usuário foi identificado como usuário bug. O sistema de firewall foi temporariamente elevado para o nível 5. O patch foi ativado à força. O acesso ao usuário falhou. O acesso ao usuário falhou. O patch não conseguiu remover o usuário. O sistema não julga o usuário. O usuário não é um jogador. Novas qualificações são fornecidas de acordo com as características do usuário. Abusador. A qualificação do usuário é abusador. Com uma classificação nunca antes vista na torre, Yon-Woo espalhou sua sombra repleta de propriedades da arte do espírito Yin em todas as direções. Aviso: uma força desconhecida está tentando assumir o controle do palco. A sombra ondulava e cobria o palco como se fosse um tsunami. Não, Lápis Lazuli estava totalmente exposta e ela gritou com uma pele pálida. Como uma grande maga, ela imediatamente reconheceu o quão absurdamente poderosa e estruturalmente única era a sombra que se aproximava. Embora ela não pudesse afirmar ter dominado todo o conhecimento do mundo, ela ainda mantinha uma vasta quantidade de conhecimento em sua cabeça. No entanto, ela não conseguia sequer compreender completamente os elementos dessa sombra, que parecia originar-se de um modelo fundamental desconhecido. Ela nunca tinha visto nada parecido antes. Embora outros pudessem ter descartado a sombra como um poder, como alta guardiã,
Ela estava ciente de que a sombra era algo que nunca deveria ter sido estabelecida, e ainda assim estava bem diante de seus olhos. O terror do desconhecido estava claro em seus olhos. Ela tentou com todas as suas forças escapar. Se ela estivesse em sua condição normal, ela teria encontrado uma maneira de escapar e se salvar. Mas não havia como escapar das garras de Yeon-woo depois de sofrer penalidades tão severas e ferimentos graves. Mesmo que ela pudesse escapar. O poder, Hades, Spirit Eating Sword, reconheceu um alvo. O poder, Hades, Spirit Eating Sword, ataca com seus dentes afiados e irregulares. Se ela encontrasse os olhos cruéis das feras escondidas nas sombras escuras, sua mente entraria em colapso, já que eles eram os inimigos naturais de um alto guardião que dependia do sistema da torre. No final, Lápis Lazuli não conseguiu se defender e seu corpo foi feito em pedaços como se estivesse sendo devorado por cães selvagens e desapareceu. A sombra escura levantou-se gradualmente acima do solo e aproximou-se de Diablo, que se movia no céu. Os 12 zodíacos são um pé no saco para mim, especialmente se eles estão cooperando com o Mar do Tempo. Eu deveria me livrar deles quando puder. Yeon-woo não se apresentou imediatamente para ajudar o ancião-chefe e Ananta porque estava tentando encontrar o momento certo. Ele esperou pacientemente por um momento crítico para atacar e encontrou sua oportunidade quando os altos guardiões se mobilizaram. SSS. Tentáculos afiados subiam indefinidamente da sombra negra. Diablo tentou atacar os tentáculos com sua respiração, mas apenas os tentáculos no caminho de sua respiração derreteram e o resto não foi danificado. Logo, Diablo caiu no chão, seu corpo e asas cheios de buracos. Ele também ficou completamente atordoado com o súbito aparecimento de uma irregularidade. Naquele momento, Yeon-woo se mexeu. A fonte da morte está operando. Bam! Yeon-woo apareceu sobre a sombra negra oscilante com Vigrid em uma mão e voou em direção a Diablo. Foi a primeira vez que Yeon-woo tentou a união com Vigrid depois de compreender a espada Yin. Uma aura violenta explodiu como um redemoinho. Enquanto teve a chance, Yeon-woo estava determinado a eliminar Diablo, um dos mais fortes dos altos guardiões. Uma força desconhecida tem como alvo o alto guardião, Diablo, para eliminação. Naquele momento, Diablo rapidamente tentou se transformar em sua forma humana. Após um flash de luz negra, sua forma se espalhou em uma névoa mágica. A pedido do alto guardião, Diablo, o sistema designou Diablo como um patch para remover a irregularidade. Rumo, um incêndio se espalhou em todas as direções. Todo o palco tremeu e estremeceu. Ananta e o ancião-chefe foram os únicos que não foram afetados pelo tsunami sombrio e olharam fixamente para o céu, onde inúmeras chamas tremeluziam. Acho que meu irmão voltou. Naquele momento, o relógio de bolso começou a funcionar e o vestígio de Jeong-woo apareceu com um sorriso gentil. Embora tivessem sido perseguidos por tanto tempo, Jeong-woo não sentia mais necessidade de continuar correndo. Ele não acreditava que Yeon-woo perderia, nem seu pai, que estava com ele. Bum! Uma forte explosão jogou Yeon-woo de volta ao mar de sombras negras. Os olhos de Yeon-woo se estreitaram quando ele viu a existência que havia aberto um espaço pouco antes de Yeon-woo entrar em confronto com Diablo. Faz muito tempo que não nos vemos. Não pensei que você apareceria agora para me perturbar em um momento como este. HEW. Laplace sorriu suavemente ao olhar para Yeon-woo. Foi o primeiro encontro cara a cara desde que Laplace roubou os olhos do médium psíquico. Yeon-woo não se moveu apressadamente. Enfrentar Diablo não foi muito difícil, mas enfrentar Diablo e Laplace seria demais para ele aguentar. Eu cuido dele. Saia do caminho. Diablo rosnou, coberto com seu próprio sangue. Como seu verdadeiro corpo foi ferido, sua forma humana também estava cheia de ferimentos. No entanto, Diablo continuou a encarar Laplace, embora Laplace o tivesse salvado. Aos olhos de Diablo, Laplace estava interferindo. Laplace riu do comportamento de Diablo. Você fala tão bem enquanto está ferido. Apenas cale a boca e me escute. Eu disse para sair do. Esta é a ordem de Evoke. A ira de Diablo esfriou instantaneamente. Laplace cruzou os braços com uma expressão séria no rosto. Isso é demais. Por que todo mundo ouve Evoke? Bem, acho que sigo todas as ordens de Evoke também. HEW. Evoke era uma figura enorme para aqueles que expulsaram os outros altos guardiões e assumiram o Bureau Central. Ele estava além de um mero líder e era quase como um senhor. Não havia outra escolha senão seguir os comandos de uma entidade como ele. Diablo cerrou os dentes para saciar sua ira. Ao olhar para Yeon-woo, Diablo decidiu se vingar do ser que o desonrou naquele dia. Laplace fingiu ser solidário e deu um tapinha no ombro de Diablo antes de enfrentar Yeon-woo. Sinto muito por incomodá-lo novamente, mas parece que nosso lado está em uma posição desvantajosa, então iremos agora. Isso nos deixa empatados, então não há objeções, certo? Antes que Yeon-woo pudesse responder, Laplace respondeu à sua própria pergunta e abriu espaço para sair. No entanto, embora ele não tenha falado, a resposta de Yeon-woo veio na forma de suas ações. Olhos dracônicos. Olhos dourados ardentes. Black Gubitara, olhos do filósofo. Yeon-woo procurou sua fraqueza usando seus olhos dourados. A primavera da morte está girando a uma velocidade furiosa. Muitas rodas dentadas estão se esmagando.
Rumo. Aproveitando o tempo que o portal levou para se abrir totalmente atrás de Laplace, Yon-Woo materializou um ataque da espada do trovão perto de Laplace e o detonou. A espada Yin era uma arte que permitia que a vontade do lançador afetasse o mundo físico. Yon-Woo não precisava mais seguir as leis da física e poderia colocar sua espada do trovão em qualquer lugar que quisesse. Um plano de luz vermelho escura brilhou diagonalmente no rosto de Diablo. Desta vez, Laplace nem teve chance de reagir. Sinto muito, o que você disse? Os mortos dentro de Hades, Spirit Eating Sword, devoram avidamente a existência. Os restos da alma de Diablo foram despedaçados e sugados pela sombra escura. Hades, Spirit Eating Sword, devorou com sucesso o Alto Guardião, Diablo. Você acha que vou deixar você voltar tão facilmente desta vez? Yon-Woo materializou outro golpe da espada do trovão e o detonou enquanto Laplace permanecia com os olhos arregalados. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.